E vamos então agora para a palavra do Senhor desta manhã. Vamos aí ao título da mensagem, vamos aí usar o PowerPoint. Bons companheiros me ajudam a viver melhor. Vocês podem repetir? Vamos à leitura da palavra de Deus, em Atos 16, 27 a 34. Se tiver, é essa mesma, NAA. Aí eu posso ler daqui. Estou conseguindo ler lá, mas eu vou ler aqui. O carcereiro despertou do sono, carcereiro de Filipos, porque Paulo e Silas foram presos. Depois eu vou explicar melhor. Puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, o carcereiro trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa foram batizados. Então, até aí, louvado seja o Senhor pela sua palavra. Pode pôr o segundo agora? A palavra de Deus diz assim: não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Agora o segundo versículo, vocês podem ler? Então, amados irmãos, nós estamos lembrando, e eu lembrei esse título como bons companheiros, porque um companheiro, ele é aquele que está ajudando ou está ao lado daquele que participa de alguma atividade, de algumas ocupações. O próprio apóstolo Paulo, ele tinha os companheiros de viagem, muitos eles chamam de companheiro, porque estava junto. Um amigo, você pode, também de certa forma é um companheiro, mas um amigo não está junto todos os dias. O companheiro, com certeza, ele participa da sua atividade, ou está junto com você, é aquele que você pode contar com ele, inclusive na sua atividade. Companheiro pode ser aquele que eu tenho uma necessidade, como eu trabalhei como contador ou contabilista, e eu tinha alguma dificuldade, eu tinha pessoas que estavam sempre me ajudando e ajudando um ao outro nas nossas atividades. E todos aqui, com certeza, têm estes companheiros que estão, e o apóstolo Paulo fazia isso. Então, estou chamando exatamente Paulo e Silas de bons companheiros. Bons companheiros. Companheiro pode ser aquele que você vai fazer uma viagem, não é? Ele é o companheiro daquela viagem, daquele dia. Você se identificou com ele, não é? E depois, quando você vai passear ou vai em algum lugar, quando você está nas suas férias, ou no seu lazer, ou na sua viagem, você faz uma amizade passageira ali, mas eu posso dizer que é um companheiro, foi um companheiro de viagem que você conheceu, e ele pode até te ajudar, te dar umas dicas ali, né? Aqueles que vão para o exterior, vão ter uma casa de câmbio aqui, né? Que você pode trocar o seu dinheirinho aqui, né? Então são companheiros, nesse sentido, né? Então não vamos aqui nós lugar, porque eu vou até 12:30. Então nós temos aqui, né, esta certeza de bons companheiros. Então, amados irmãos, como pessoas,
Nós somos cercados com certeza por familiares, por amigos, por parceiros, colegas de trabalho, conhecidos. Estar acompanhado faz parte do processo nosso de socialização, você já aprendeu isso. Essas pessoas nos influenciam o tempo todo, de toda forma, de várias maneiras e de forma natural e constante, e podemos ser influenciados por estas pessoas. Na verdade, dependendo de quem está ao seu lado, quem é este seu companheiro ou a sua companhia, pode gerar vida ou pode gerar morte. O Salmo 1 diz que nós não devemos estar na roda dos escarnecedores, mas meditar na palavra de Deus. A parábola do filho pródigo ensina isso, né? Ele teve amigos que foram o quê? Foram má influência para ele teve que voltar para a casa do seu pai. Então as boas companhias nos ajudam a nos sentirmos estáveis, aumentam a nossa autoestima. Cabe a você escolher as pessoas ao seu redor. Então nós temos que se lembrar disso, e você já tem ouvido isto, de que nós devemos nos cercar de pessoas que nos ajudam para seguir em frente, para uma vida melhor, E o texto lido fala acerca e mostra essa situação de um carcereiro, de um guarda de prisão, e vamos ver o que aconteceu. Paulo e Silas estavam na cidade de Filipos e tinha lá uma jovem adivinhadora. Hoje nós estamos com a dominical sobre esses assuntos aí, né? E a igreja tem que combater, não é, estes maus ensinos, estes ensinos gnósticos e outros assuntos. E tinha o espírito adivinhador. E seguiu Paulo, essa jovem, essa moça, e gritava para Paulo: estes homens são servos de Deus. E durante muitos dias, durante muitas semanas, ele propagava isso. Aí Paulo e Silas falaram: bom, todo dia ela está falando isso, ela não vai falar mais, não é? Vamos dar uma ajuda para ela aqui. Ele disse assim para ela: em nome de Jesus eu te ordeno, não é? Saia dela. E na mesma hora o espírito saiu. E tem pessoas que ganham dinheiro com estas coisas, né? Com adivinhações, com ler a mão e outras coisas, não é? Existe isso, existem maus ensinos, e tem gente que se aproveita. Então o que aconteceu? Os donos, né? Ela era escrava. Os donos falaram, sendo judeus, disseram que tinham tirado o lucro deles. E estes homens, né? E aí eles disseram: Paulo e Silas perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então isto permeou não só essa cidade, esse lugar, mas é um contexto. Se você lendo o Novo Testamento, você vai ver quantas pessoas que estão dizendo e diziam que o ensino de Jesus era um ensino errado. Então por isso eles foram presos. E o apóstolo Paulo escreve assim: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podendo entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então estes bons companheiros que eu estou chamando aqui de Paulo e Silas conheciam Jesus, eram missionários, e nós vamos ver aqui então essa questão dele estar ajudando este carcereiro. Quando uma pessoa rejeita Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, inevitavelmente ele é solidário a Adão no pecado, na condenação. Essas pessoas estão perdidas, o medo toma conta do seu coração, não conhece a Jesus, não conhece a paz de Cristo, e mesmo inconsciente desta realidade, vive oprimida, vive presa nas suas atitudes, na maioria das vezes são insensatas. E neste estágio, uma pessoa, para sobreviver, precisa passar a ser membro da família de Cristo. Todos são convidados a pertencer à família de Cristo. E para isso acontecer, com certeza depende de quem está ao seu lado, o que eles estão te influenciando. E glórias a Deus por aqueles que me influenciaram a estar ao lado de Jesus. Então vamos ver então como a companhia de Paulo e Silas transformaram a vida do carcereiro em
Filipos. O carcereiro acordou, vamos lá ver se aí. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tinham fugido. Então, a mente desesperada, porque ele poderia ser morto por deixá-los fugir. Estava oprimido pelo medo, pelas circunstâncias. A pessoa pensa em suicídio, pensa em homicídio, pensa em divórcio, pensa em mentiras, pensa em adultérios, pensa em usar drogas, pensa em vingança, pensa em fugir, pensa sempre o pior. Então isso pode acontecer na vida de muitas pessoas que estão em situações difíceis, em situações em que pensa que não tem saída para a sua vida. E essa era a situação deste homem, deste carcereiro. Mas quem está nesta situação precisa ser liberto destes pensamentos e se desviar das pessoas que geram isto em sua vida. Cantamos aqui, preciosa graça, preciosa graça. Então estes bons companheiros e aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu vou dizer até no final, precisam, e bons companheiros que conhecem a Jesus, precisam distribuir, ou precisam participar, ou precisam ser portadores da graça, desta graça. E Paulo e Silas foram portadores desta graça. Então, quando estamos então ao lado da companhia certa, e glória a Deus, se for uma companhia que conhece Jesus e tem Jesus, vai usar você, vai usar as pessoas para ajudarmos a viver melhor. Vamos aí para o slide próximo. O companheiro certo evita que tragédias cheguem à sua vida, Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Paulo e Silas estavam presos, mas cantavam hinos, louvores, e os demais companheiros da prisão escutavam. Então aquele carcereiro ia se matar porque ele ia ser com certeza morto ou condenado pela negligência, mesmo que foi um terremoto, Alguém, vamos dizer, os chefes, os poderosos, mesmo que foi um terremoto, eles têm alguém para culpar, O ônibus desviou aí, caiu na ribanceira, O cara que vai se lascar, o motorista, E a vida é assim. Mas Paulo gritou. Então o que acontece? Poderia acontecer o quê? Os presos, opa, está tudo aberto aqui, Vamos todos fugir. Então é natural que isso poderia acontecer. Mas Paulo e Silas, eu sempre lembro aqui, que nós temos que estar lembrando o que Paulo e Silas já estavam fazendo ali na prisão, Todos ali já conheciam Paulo e Silas, conheciam o poder de Deus na vida deles. Então era isso que poderia acontecer. Mas o companheiro certo evita tragédias, e nós devemos estar prontos, irmãos, para ajudar pessoas que estão em desespero, que estão nesta situação. Então podemos lembrar de Jonatas e Davi. Então aqui a gente pode esticar o assunto muito, Mas Jonatas se arriscou, junto do seu pai por causa de Davi. Vamos ao outro slide. O companheiro certo oferece apoio. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Um homem à beira do suicídio, ouve Paulo e disse: não temas, estamos todos aqui. Agora um homem imediatamente ajoelhado, em paz, liberto da tentação, da armadilha, da morte, de se matar, pediu uma luz, e a verdadeira luz se acendeu em seu coração. Aí podemos até pôr esse paralelo, Imagine o que era aquela prisão. Ele era carcereiro, mas com certeza ele estava preso junto ali, E depois do terremoto, então, ficou mais escuro ainda, E ele pediu uma luz. Não sei de onde Paulo
pegou a luz lá, pegou a lamparina, não é? Eu sei que houve ali já um verdadeiro milagre, mas a certeza é que através de Paulo e Silas a verdadeira luz já estava nascendo na vida daquele cidadão, daquela pessoa. Então vamos já ao terceiro. O companheiro certo tem disposição para ouvir. Eu coloquei seus dramas e dilemas, mas ele para ouvir seus dramas e dilemas. O dilema dele era desespero, era suicídio, não é? Mas ele pôde ouvir. E o que o carcereiro, não é? O carcereiro falou: e tirando-os para fora de senhores, que é necessário fazer para me salvar. Eu estava, né? Eu estaria morto, eu não sei qual seria a minha saída, mas uma coisa eu sei: eu preciso ser salvo, eu tenho que fugir da morte, eu não posso morrer, eu não posso morrer. Então era nesse sentido. Talvez a primeira oportunidade era morrer mesmo, a morte, mas depois ele aprendeu que ele ia ter uma vida eterna com Jesus. Então é terrível, sim, amados irmãos, andarmos ao lado de pessoas, não é bom estarmos ao lado de pessoas que nos trazem mais dúvidas, mais medos, mais incerteza, mais vazios, mais insegurança. Bons companheiros que são pessoas de Deus do nosso lado nos faz andar seguros, nos faz andar firmes, traz para você, traz para mim convicções firmes, e que nós podemos sair com as dúvidas nossas resolvidas. Por isso precisamos estar sempre tendo esta certeza que nós temos palavras de sabedoria, palavras de conforto. Nós estamos de braços abertos para ouvir, para ver, não é? Isso é bom, de braços abertos para ouvir é bom, mas está certo, tá? Nesta certeza, você tem que estar com os ouvidos atentos para estar ouvindo, para estar ajudando as pessoas, para nós estarmos vendo as pessoas, não é? Hoje tem um tal de zap, a gente não vê, não é? Às vezes você está escrevendo no zap alguma coisa, a pessoa está lá com cara feia, né? Então é bom a gente, às vezes, de vez em quando é bom a gente conversar, né? Para ver como é que a pessoa está ali, como é que ela está recebendo as nossas notícias, as nossas vidas. Mas, amados irmãos, nós temos sim, com certeza temos dúvidas, temos traumas, temos algumas coisas mal resolvidas nas nossas vidas, e é bom quando nós conversamos com algumas pessoas e elas se mostram assim, boas pessoas para ouvir, para nos ouvir. Então aquele homem estava na beira do inferno, com certeza agora é um homem liberto à beira do céu. Vamos para o outro. Você nunca será uma pessoa bem resolvida, fala aí, resolvida, né? Às vezes eu não sei se eu sou mal resolvido em alguma coisa, né? Mas a gente tem que lembrar disso aqui, né? Nunca seremos uma pessoa bem resolvida andando com gente mal resolvida, né? Nesse sentido. Eu estava vendo uma série, estou acompanhando, eu nunca tinha visto, né? O policial da família Azul, acho que é Blue Boots, uma coisa assim, não é? E tinha um rapaz que ia casar, e ele estava conversando com o outro, e o outro dando um monte de conselho para ele, né? Como que ele devia ser o casamento, fazer lua de mel, comprar casa. Ele falou: puxa, eu estou aí com dinheiro para fazer a festa, mas ele não faz festa nada, dá entrada na casa, não sei o quê. Depois ele foi ver mais a fundo, né? Aquele cara não tinha, ele fala assim, depois mais na outra conversa: com quem que você mora? Eu moro com meus pais ainda. E que você tem dinheiro guardado? Não tenho nada. Ele não tinha nada, né? Não sei se ele era mal resolvido, mas ele estava dando uma instrução, talvez não sei se era boa ou se era ruim, mas quem não quer uma festa de casamento, né? Que noiva que não quer uma festa de casamento, né? Mas ele era, com certeza ele era mal resolvido, e acabou dando algumas instruções, né? Mas a vida dele era completamente diferente, né? Então existem muitas pessoas que só desejam andar ao meu lado na hora da festa, né? Como diz Jeremias aí, na família, na folia, na chamada ao boca livre, no churrasco, né? No happy hour, né? E
da dor, da tristeza, da infelicidade, elas fogem. Jeremias escreve lá: jamais me sentei na companhia dos que se divertem, nunca festejei com eles. Sentei-me sozinho, porque a tua mão estava sobre mim e me encheste de indignação. Não havia motivo, não é, nesse sentido, para festejar. Mas ele diz que nunca sentou, não é? Todo mundo fazendo festa e Israel indo para o buraco, né? Todo mundo lá, opa, que felicidade, que bom, né? Mas Jeremias estava lá, fazendo a sua pregação. Vamos lá, o companheiro certo, a próxima. O companheiro certo oferece respostas e orientações seguras para os questionamentos mais profundos. Você pode repetir? Leia aí. Eu quero me suicidar, ele disse, eu vou me matar, eu estou sem saída, não sei o que fazer, o que é que eu preciso fazer para me salvar? Responderam eles: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os que estavam na sua casa. Amados irmãos, bons companheiros que conhecem a Jesus devem conhecer também a palavra de Deus. Eles não deram uma solução. Você se suicidou porque você já era tendência sua, na tua família já teve 3 que se mataram, né? E Paulo e começaram a contar uma história, querendo saber mais da vida dele. Não, pregaram Jesus. A salvação está em Cristo, a vida e a vida eterna está em Cristo. Jesus é vida. Então, quando eu estou ao lado destas pessoas que agem como bons companheiros, eu vou receber orientações seguras e não palpites, vozes ou achismo. Sua vida é única, a vida é única, é um presente de Deus. Então não posso viver apenas jogando e arriscando, porque um dia vai dar problemas. Então preciso conhecer a palavra de Deus, a palavra de Deus. E a Bíblia tem estas respostas. E o homem de Deus, a pessoa de Deus que conhece a palavra do Senhor, talvez alguns desses questionamentos também, a palavra de Deus oferece orientação. Nós temos a sabedoria do Senhor. E Paulo e Silas tiveram esta orientação para ele. Não ficou adivinhando nada. Não é ruim estar num psicólogo ou tomar algum remédio para controlar o surto emocional, mas a palavra de Deus é profunda. A palavra de Deus ajuda. A palavra de Deus é única. E por isso devemos estar sendo bons companheiros usando a palavra de Deus, porque a Bíblia diz: lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Não sei se Paulo e Silas, falando de Jesus, já falaram isso, né? Você precisava de luz, você precisava mudar do caminho, então toma esse versículo aqui, Salmo 119, 105, né? Então é nesse sentido que podemos ser bons companheiros. Vamos seguindo aí. O companheiro certo restaura nossas feridas, ou o companheiro certo, aqui quem sarou as feridas foi o carcereiro que ajudou. Então o companheiro certo também merece, não é? Merece o cuidado, merece o nosso cuidado. E o versículo qual que é? Leia aí o versículo para mim, por favor. Tomando-os. É recorrente esse assunto aqui de lavar as feridas, de sarar as feridas, não é? E nós somos lembrados disso. Nossas feridas, quaisquer que elas sejam, precisam ser saradas, precisam ser curadas. Aqui eram as chibatadas, eram as marcas do tronco, nos punhos, no tornozelo, né, os machucados. E aquele homem então agora, depois de ter recebido a palavra do Senhor, depois de ter recebido a palavra de Deus, ele já começa com umas novas atitudes. Não é? Aqui no texto acontece agora esse lavar as feridas, né? Ele já podia pegar a luz e falar: vamos para minha casa, vamos, não é? Vou curar vocês aqui, não é? Chama lá a ambulância, já tenho aqui os primeiros socorros, vamos ajudar. Mas depois que ele ouviu a palavra do Senhor,
Ele viu que ele já tinha sido transformado e falou: eu preciso também ser agora um bom companheiro, eu preciso também ajudá-los. Eles me ajudaram, agora eu vou lavar-lhes as feridas. Qualquer que seja a situação, nós temos que estar dispostos a ajudar as pessoas. Fomos chamados para ser bênção, fomos chamados para compartilhar, como eu já disse aqui, a graça do Senhor, a graça de Deus. Então, e é nesse sentido que os bons companheiros vão ajudando a ter uma vida melhor, a ter uma perspectiva melhor. Quando eu tenho Jesus, a mudança da minha mente existiu, a transformação da minha vida, e com certeza é uma vida para melhor, e pode acreditar nisso, né? Tem aqueles que estão caminhando com Jesus, as coisas não estão indo bem, mas pode ser, a tua vida está melhor, pode pensar bem, né? Então é nesse sentido. O companheiro certo, vamos lá, torna-se a minha família, e logo foi batizado ele e todos os seus foi batizado. No meu texto eu não tinha posto batizado, porque está 2 vezes, não é? Aqui. Então, logo a seguir ele e todos os membros da casa dele foram batizados. É esse o texto, desculpa, irmãos, então é esse o texto. Logo a seguir ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, pessoas de Deus, bons companheiros, e talvez alguns até que não sejam de Deus, sempre, não é, consegue fazer amizade com algumas pessoas, ou ser um bom companheiro e levar para a sua casa, para a sua família. Mas pessoas de Deus devem ser bons companheiros e levá-lo à família de Deus. Lá uns Salmos diz que as pessoas, não é, que não têm família vão conseguir e vão achar, não é, a família de Deus, e são bem-vindos à família de Deus. Vai se libertar da vida isolada, sozinho, com pessoas que estão perdidas, aquele ambiente de carcereiro, de tratar com maldade as pessoas, de chicotear, de dar uma água e em vez de dar água ele joga, não é? Joga água, vê o que você pode pegar aí, né, dessa água, uma comida ruim, maltratos. Então, essa brutalidade que ele estava acostumado. Então, ele viu que em Paulo e Silas, que agora a vida seria com certeza transformada, seria uma vida diferente. Ele está salvo, ele está seguro em Jesus, ele está agora em uma boa companhia, que é a família de Deus, e aqueles irmãos, os primeiros cristãos, ajudavam uns aos outros, comiam nos lares, ajudavam nas partes financeiras ou em qualquer situação que eles estivessem passando, e ninguém passava necessidade. E nós vemos aqui Paulo muitas vezes, né, e o companheiro Epafrodito, né, lembrando que levou uma oferta para Paulo, né, nas viagens, e Paulo com seus companheiros. Nós vemos aí esta certeza da família de Deus, pessoas que estão todas unidas no mesmo propósito, ajudando os seus irmãos. Somos irmãos em Cristo, e todos nós somos irmãos em Cristo, e precisamos trazer mais pessoas com as nossas atitudes, com o nosso companheirismo, com a nossa atitude de sendo bons companheiros. Nós vamos fazer com que pessoas tenham o prazer, tenham a alegria de pertencer a Jesus, de pertencer à igreja, de pertencer à família de Deus, e que esta igreja, esse corpo de Cristo aqui, né, em Itaberaba, realmente seja esse lugar em que as pessoas são bem-vindas, as pessoas são curadas, as pessoas são abraçadas, as pessoas são ajudadas, as pessoas são aquecidas, as pessoas podem ter outras pessoas para conversar, para ajudá-las, e fazer disso uma verdade, não é, da família de Deus. O companheiro certo,
Vamos lá para o final. O companheiro certo me proporciona a verdadeira alegria e uma nova perspectiva para a vida, né? O companheiro certo me proporciona alegria, pode dizer assim, né? Aqueles mais, talvez mais radicais ou mais chatos. Não, a verdadeira alegria só está em Cristo, né? Eu acho que se Cristo está em mim, eu também posso ter esta verdadeira alegria. Eu posso compartilhar esta verdadeira alegria. Eu posso proporcionar esta verdadeira alegria na vida de outras pessoas, porque Cristo me proporciona esta alegria, Então, é uma nova perspectiva para a sua vida. Com certeza, quando Paulo e Silas falando sobre a palavra de Deus, com certeza ele falou da mudança de vida, daquilo que poderia acontecer, do que pode acontecer. Diz a palavra de Deus: então os fez subir para a sua casa, pôs-lhe à mesa, alegrou-se muito com toda a sua casa por ter Cristo em Deus. Antes o ódio, a truculência, a morte rodeavam a sua vida. Agora, com uma nova vida, as palavras são outras. E alegrou-se muito por ter crido em Deus. Continue alegre por ter crido em Deus. Continue alegre por pertencer a Cristo. Podemos desanimar, podemos nos entristecer de vez em quando. A nossa vida não é muito fácil, muitas vezes. Temos circunstâncias externas que muitas vezes nos afetam, querem nos destruir. Temos o Satanás também ao derredor, não é? Lançando dardos inflamados, e nós temos que estar sempre certos, mas nós temos que nos alegrar em Deus, porque fomos alcançados pela graça do Senhor. Obrigado aí pela música, né? Pelo hino. Então é nesta certeza que nós temos que ter. Nós estamos vivendo realmente nesta certeza da alegria da salvação, da certeza da vida eterna. Às vezes as circunstâncias são muito complicadas e muitas difíceis, mas eu tenho que lembrar, né? Eu agradeço a Deus por ter crido em Deus. E porque você creu em Deus. Alguns podem ter ouvido uma mensagem, pode ter escutado um hino, mas com certeza você foi para uma igreja, ali você encontrou bons companheiros. Você encontrou pessoas que estão preocupadas com a sua vida, dispostos a te ajudar, a andar com você, a estar com você, a estar ao seu lado. Pessoas que estão prontas, que você pode procurar. Espero que aqui tenha acontecido isso e continue a acontecer isso nesse corpo de Cristo. Pessoas que estão vindo, pessoas que estão chegando, e aqueles que já chegaram, aqueles que estão aqui há mais de 40 anos, né? Ou 50 anos, que também precisam bater um papo, precisam conversar, não é? Vão alcançar, vão ajudar. Posso conversar com você, não é? Vou brincar agora com o Tony. Eu posso até procurar o Tony, né? Para conversar, para bater um papo. Gente boa, né? Pode bater um papo com ele. Tem muitos irmãos aqui, todos aqui, com certeza, não é? São boas pessoas que vão conversar, que não vão te desanimar, que vão te orientar, que vão te ajudar. Se não tiverem uma palavra, eles vão orar com você. Eles vão orar com você. Então, nós temos esses bons companheiros e essas pessoas, o que eles encontram? Encontram restauração, foi restaurado, tem uma nova identificação, uma nova filiação. Agora eu pertenço, né? Estou pertencendo agora, né? Uma nova família, e descanso e paz. Recebeu tudo isso por quê? Porque ele decidiu crer em Jesus. Estava à beira da morte, pensando em suicidar-se, mas Paulo e Silas falaram: não temas, não faça isso, não tem nenhum problema, não faça isso, estamos todos aqui. A Bíblia diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Em Jesus nós temos uma vida melhor, liberdade, vitória, perspectiva e segurança. Vamos aí para o próximo. Lições para a nossa vida. Vocês podem ler aí, número 1, as duas frases.
e ao versículo. Então, irmãos, muito importante nesse sentido. Às vezes algumas pessoas são bem intencionadas, religiosas, mas às vezes criam laços de opressão, não é? Então aqueles que conhecem a Jesus, aqueles bons companheiros que conhecem a Jesus, não vão oprimir ninguém, não vão oprimir, vão ajudar as pessoas, não é? Em segundo lugar, vamos lá. Certo, irmãos? Paulo e Silas, lançados na masmorra, presos no tronco, na escuridão, no calor, no mau cheiro, oravam e cantavam hinos ao Senhor. Os demais prisioneiros e o carcereiro os ouviam com prazer e interesse. Estavam presos, mas com os hinos e orações abriam as portas do céu. As portas do céu começaram a se abrir ali naquele cárcere. Paulo e Silas foram companheiros, porque em meio da angústia, no meio do sofrimento, só pensavam em orar, entoar hinos e louvar a Deus. Essa é a nossa situação muitas vezes. Então temos que continuar firmes. Então aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador, de certa forma, podemos dizer assim, tem esta obrigação de sermos bons companheiros. E que você e eu possamos ser esta pessoa. Vamos ao último slide para lembrar do título da mensagem. Bons companheiros me ajudam a viver melhor. Amém? Glória a Deus. Que esta seja a nossa igreja. Que seja um bando, né? Um bando de bons companheiros. Um bando de bons companheiros. E que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Toda honra e toda glória sempre é dada ao Senhor. Louvamos, bendizemos o teu nome. E mais uma vez te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos deu através de Jesus Cristo. Tua palavra diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvamos a Deus por esta igreja, por estes irmãos, por pessoas que entendem que devem ajudar, devem estar apoiando, devem estar ajudando, devem estar contribuindo para que as outras pessoas e outras pessoas tenham uma vida melhor, ou tenham um novo recomeço, ou tenham uma nova perspectiva de vida, a mente mudada, transformada. Como diz a palavra do Senhor, eles passarão agora a olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que os nossos olhares devem estar em Cristo Jesus, que os nossos olhares nós devemos ter na palavra do Senhor. Por isso, Senhor Deus e Pai, te agradeço por todos os irmãos, por todos os que fazem parte do corpo de Cristo aqui na igreja de Itaberaba, neste corpo de Cristo, que sejam estes companheiros, que sejam estas pessoas que compartilham a graça de Deus, a graça de Jesus na vida de outras pessoas, dos seus irmãos e daqueles que ainda não fazem parte da família de Cristo, que ainda não fazem parte da família de Deus, que eles possam, Senhor Deus e Pai, pertencer a esta família. E nós oramos e te agradecemos esta oportunidade que temos de estarmos reunidos, cantando, louvando, aprendendo a tua palavra através da escola dominical, aprendendo, Senhor Deus e Pai, da tua palavra através da pregação do Senhor, a pregação da palavra para as nossas vidas, para que possamos praticar nas nossas vidas, porque não queremos ser somente ouvintes, mas queremos ser praticantes da tua palavra. Obrigado, Senhor, por esta manhã, e que o amor de Deus o Pai, a graça redentora
e salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho, e as santas consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém.